Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Hoje o nosso assunto é sobre saúde e é algo muito importante. O Brasil vive uma baixa cobertura de vacinas e doenças como a poliomielite e também o sarampo correm o risco de retornar e infectar a população. A Univale está promovendo aí uma atividade interdisciplinar para falar sobre esse assunto, falar com a comunidade, com os estudantes acadêmicos e também com os profissionais de saúde. Sobre isso eu vou conversar aqui no estúdio com a professora Ivanda Macedo, que é a professora do curso de enfermagem aqui da Univale. Professora, muito obrigado aí pela sua presença. Esse é um assunto muito importante aí. Riscos estão sendo adquiridos por causa da falta de vacinas, né? Por que há essa baixa cobertura, sendo que o Brasil assim sai muito na frente em campanhas, principalmente contra a poliomielite, as gotinhas e tudo mais? É verdade, obrigada, eu que agradeço o convite. Na verdade, assim, a disponibilização da vacina, ela está disponível na rede pública e as pessoas podem vacinar a todo instante, seguir os calendários vacinais. A que tem a baixa cobertura é que algumas pessoas deixaram de vacinar, até por alguns mitos, né? E algumas questões que pensa que se está erradicado não é mais necessário vacinar. Não. A gente não pode deixar de vacinar. A vacina tem que ser seguida a risco para que a gente continue não tendo a doença. A partir do momento que eu deixo de vacinar, eu tenho pessoas suscetíveis. O que é estar suscetível? Estar exposto ao risco. Então, se vir alguém de outro lugar que tenha a doença, nós vamos ter a doença. Porque aquela pessoa que não está vacinada é uma pessoa exposta a esse risco. E esses mitos que existem hoje tem deixado e tem levado as pessoas a não vacinar. E isso é um problema sério, um problema de saúde pública e que a gente precisa lembrá-los da importância de estar com o calendário vacinal em dia. Tanto da criança, o adolescente, o idoso, a gestante, a vacina tem que ser feita para que a gente não tenha as doenças. Professora, uma doença tão simples, né? Simples não, mas que está erradicada há muito tempo no Brasil, como o sarampo, está voltando. A gente teve até casos aí de um navio de passageiros em Balneário Camboriú, que os tripulantes estavam infectados e os passageiros tiveram que ser imunizados também, né? Por que o sarampo está voltando com tanta força, professora? Porque nós temos outros países, né, que não tem uma cobertura vacinal como o Brasil, e aí tem vários países aí com vários casos, né, de sarampo. Então, se a gente deixa de vacinar as nossas crianças, as pessoas, na verdade, se elas não fazem a vacina do sarampo, elas estão suscetíveis. Chegou um caso de sarampo, nós teremos um caso de sarampo naquele lugar, provavelmente pela falta de cobertura vacinal. E hoje as coberturas são baixas exatamente pelos esses mitos de que não precisa vacinar, porque tem erradicação da doença. E não é esse, e isso é um mito. A gente precisa manter a cobertura de 100% para ter proteção e não ter a doença. Aqui, na realidade, nós somos uma porta aberta, né? Muitas pessoas vêm para cá, tem o próprio porto, tem o turismo em Balneário Camboriú. Essa região inteira é uma porta aberta que recebe muitas pessoas de fora, né, professora? Do mundo inteiro, né? E aí, como tem essa porta aberta, por mais que, né, as pessoas circulam muito, vem muita gente de fora e as pessoas daqui também viajam para fora, né? Então, isso tudo são caminhos e que pode ser. E é uma doença extremamente grave. O sarampo é grave. O sarampo é grave. A poliomielite é grave, deixam sequelas. Então, a gente precisa ter uma cobertura vacinal boa. E se a gente conseguir manter uma boa cobertura, a gente vai ter pessoas saudáveis. E é isso que a gente precisa entender, que essa doença, a pessoa tem proteção, né? Então, precisa da vacinação. Quais são os mitos, professora? Por que houve esse desencadeamento dessas campanhas, né? Inclusive na mídia, né? Falando que não há necessidade de vacina e tudo mais. Realmente são mitos, né? Porque algumas pessoas estão trabalhando contra a vacina, né? Trabalhar contra algo que protege você de alguma coisa grave é grave. Porque é um mito. A vacina, ela veio para proteger e garantir que a pessoa não adoeça, né? E não para fazer mal. Porque como é que foi erradicado? Porque a vacina entrou e veio a proteger as pessoas.
Se eu deixo de proteger, eu estou exposto. Então, esse mito de que vacina faz mal, realmente é um mito. A vacina veio para proteger. Ela é uma forma de garantir que aquela pessoa não desenvolva aquela doença. Recentemente a gente teve aí casos aqui no Paraná de febre amarela, o que desencadeou aí uma campanha tremenda aqui em Santa Catarina, inclusive Itajaí teve o dia D e tem vacina à disposição nos postos de saúde, né? É preciso, como a professora falou, realmente dar proteção, de cautela mesmo, né, professora? Exato. Então, assim, cabe a nós, né, procurarmos os serviços, porque a rede pública de Itajaí ou dos outros municípios da região, todo mundo tem disponível as vacinas, né? Itajaí, como tem as campanhas sempre, mas é importante que a gente não vá só na campanha, né? Se eu tenho um filho pequeno, eu devo procurar a unidade para vacinar. Se eu tenho um adolescente, tem aquelas vacinas que são próprias do adolescente. Se eu estou gestante, eu tenho que me proteger. A minha é o meu bebê. E o idoso, por causa das doenças, né? Por exemplo, a influenza. E falando na febre amarela, né? Nós já tivemos aí vários estados com bastante casos, então também precisamos ficar atentos. As campanhas de Itajaí têm sido intensificadas, né, na nossa região. Isso é importante que a população se atenha a pensar em como se proteger. Se existe algo para me proteger, por que eu não estou indo buscar? Se ele está na rede, eu tenho direito a usufruir desse benefício. Alguns benefícios concedidos, por exemplo, acho que, se eu não me engano, bolsa de estudo, alguma coisa assim, eles estão exigindo a vacina, né? Alguns benefícios concedidos, assim, por exemplo, para entrar na universidade, também estão exigindo a carteirinha de vacina, né, em dia, né? É que, na verdade, assim, depende do curso que você vai fazer, a exposição que você tem que ter as vacinas. Por exemplo, a gente trabalha num curso, a enfermagem, onde os nossos alunos vão para áreas de exposição dentro de alguns ambientes e que tem riscos de algumas exposições. Então, obviamente, a gente sempre tem que estar atento às vacinas, porque aquele aluno tem que estar protegido para aquele ambiente e aquele local. Professora, para os pais que estão em casa, para o bebê, quais são as vacinas já nos 6 primeiros meses que o pai tem que dar para proteger o bebê? Então, nós temos a vacina feita já ao nascimento, né, que é a vacina BCG, ela é uma proteção da tuberculose, né? Nós temos a vacina rotavírus, que ela protege do vírus, né? E que a questão do rotavírus, as crianças com diarreia intensamente, então tem essa proteção, nós temos aí do vírus, né? Nós temos a tetravalente, a pentavalente, na verdade, que protege com a difteria, tétano e a pertusse, né? Que são a questão de proteção que tem. Então, até o 6º mês, tem que fazer, quer dizer, em toda a infância, tem até o 6º mês, tem as prioritárias, a poliomielite, né? Então, essas vacinas é importante que os pais se atenham em fazer, porque o bebê tem proteção até um momento depois do parto. Depois, a gente obrigatoriamente tem algumas vacinas que não se passa, não é passivo, né? Então, é importante que se proteja esse bebê. E os riscos existem a todo momento. Então, a questão de manter um calendário vacinal atualizado é extremamente importante para diminuir os riscos de adoecer. E no adolescente, o adolescente também precisa ser vacinado? Que tipo de vacina o adolescente precisa recorrer para se proteger? Então, nós temos a questão do HPV, né, que está na rede pública também, como as outras que já vêm do calendário vacinal e que tem os reforços específicos, né, para aquele adolescente. Então, nós temos também a antitetânica. Então, a cada tempo, a gente tem um reforço e ele precisa fazer. Essas vacinas dão continuidade ao cartão de vacina da criança. Por isso, a importância de guardar. Ele é um documento. E esse documento é como a certidão de nascimento. Eu preciso guardar o cartão de vacina como eu guardo a identidade ou como eu guardo o certidão de nascimento, que é a comprovação daquela vacina. E esse cartão de vacina tem que ser até o envelhecimento, guardar como um documento. Falar em HPV, quando o Brasil desencadeou essa campanha, houve aí um tumulto muito grande, né, que pais que proibiam
as meninas de tomarem a vacina do HPV, né? Mas o HPV é importante, né? Porque na primeira relação sexual, se não tiver ainda, pode evitar aí o câncer de colo de útero e tudo, né, professora? Sim, assim, a vacina não é somente essa questão, né? A gente tem que proteger os nossos adolescentes e já ter esse cuidado, né, o tempo inteiro. Então, é claro que um pai, às vezes, na interpretação, né, e talvez numa falta de orientação, ele talvez, mas se ele for bem orientado e se for explicado a ele todo o conteúdo, ele vai, claro, querer proteger o seu filho. E na vida adulta, a gente tem que tomar a vacinas também, professora? Também. Como eu falei, a gestante, ela tem a antitetânica, né, a vacina do tétano, que tem que proteger por causa do tétano neonatal, né, ela precisa fazer essa vacina, né. Nós temos aí o adulto, dependendo dos trabalhadores, nós temos outras exposições, todos nós temos que ter vacina de tétano em dia também, né, todos os profissionais. Quem trabalha em ambientes hospitalares tem um calendário específico para aquele tipo de trabalhador, né? Quem trabalha na zona rural, então todo trabalhador ele tem que procurar a sua unidade e ver. Tomei vacina na infância? Não. Eu não tenho mais o meu cartão de vacina. Eu preciso ver o que pode ser agora ser feito daqui para frente para me proteger. Porque aquelas que eu não tenho comprovação, não tenho como buscar o comprovante, mas eu ainda tenho a unidade para me mostrar a importância das vacinas que eu posso fazer daqui para frente. Uma curiosidade é o seguinte, até que ponto a vacina imuniza? Por exemplo, do sarampo, você tomou a vacina quando criança, não precisa mais tomar a vacina? Não. Fica imunizado? Fica imunizado. Mas mesmo assim, e também, se a pessoa teve sarampo na infância? Será que era sarampo? Pois é, não se sabe. Como foi feito o diagnóstico? Porque isso também... Porque eram diagnósticos empíricos, né? Assim, Há alguns momentos, sim. Então, isso, se eu não tenho comprovação, até porque hoje existe, né, a gente, da rubéola, por exemplo, a gente faz exames laboratoriais para ver se eu tive ou não, né? Então, a gente faz alguns que a gente chama de IgG e IgM, que é na questão o que foi imunidade e se eu estou doente no momento. Né? Então, isso também tem toda essa questão de proteção antes de vacinar para alguns casos. Ok, professora, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a professora, ela tocou no assunto muito importante, que é a questão da rubéola, que prejudica principalmente a gestante no período de gestação e depois o bebê também, né? Então, a gente vai voltar a falar com a professora e vai falar um pouquinho também sobre esse evento aí, né? Que vai acontecer amanhã aqui na Univale. É só um instante. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, o nosso assunto é sobre saúde e é sobre a questão da vacina. O Brasil está passando por uma baixa cobertura de vacinas importantes aí para imunizar a população. E amanhã, aqui na Univale, vai ter aí um evento promovido pelo curso de enfermagem da Univale sobre mitos e verdades sobre a vacina, que vai esclarecer muitos pontos importantes para a comunidade, para os estudantes que estão aí nos cursos de saúde da Univale e também para os profissionais da saúde. Eu estou conversando aqui no estúdio com a professora Ivanda Macedo, que é professora do curso de enfermagem da Univale. Professora, a gente encerrou o primeiro bloco e a senhora tocou num assunto muito importante que é a rubéola, né? Para a gestante é fundamental que ela seja imunizada da rubéola, né, professora? Exatamente, porque ela não tendo vacina e ela tendo rubéola, né, estando exposta, o bebê pode nascer com a doença congênita. E isso pode deixar algumas sequelas neste bebê. E aí toda essa questão da espera daquele bebê saudável, né? E a questão do rompimento disso e um bebê agora, então, com uma patologia que é para a vida toda. Então, a prevenção é exatamente isso. Evitar que isso aconteça. Se eu tenho a vacina para prevenir, eu não vou ter a doença. Então, a gestante já tendo feito as vacinas, que são importantes
durante o período gestacional, que ela tenha toda essa proteção, o bebê vai nascer, né, saudável quanto a essa patologia. A professora falou um negócio importante, né? Será que foi sarampo? Será que foi catapora, né? Na dúvida, se você... eu fiz, agora eu já tive, então não preciso tomar vacina, que eu já tive, não vou pegar mais. Na dúvida você tem que tomar a vacina de novo, é isso, professora? Exatamente, vai buscar a unidade de saúde, peça uma orientação ao profissional que está lá e ele vai te colocar a par da importância de fazer. Por quê? Algumas doenças são confundidas, às vezes não foi bem diagnosticada, isso a gente tinha muito no passado, né? Não havia muita cobertura também de assistência médica, né? Isso, e aí essas falhas, né? Eu há 30 anos atrás tive um sarampo, mas talvez não fosse um sarampo. A mãe identificou, o médico ou alguém... A farmácia, que muito no passado tinha a questão, né, de buscar diretamente, não se buscar um profissional, né, que muito no passado a gente não tinha nem o farmacêutico dentro da farmácia, sim, só balconistas, né, muito no passado, mas hoje a gente tem todo um cuidado. Uma legislação também, né? Exatamente, um manejo diferenciado e que isso assegura muito mais a identificação dessas doenças, né? Eu vi um caso aqui também que num bairro lá de Nova York, né? Já teve um surto aí de 153 casos confirmados de sarampo. Exato. E que até as crianças que não são vacinadas são impedidas de frequentar lugares públicos, né? Pracinhas e tal, e tem uma multa aí de $500 mais ou menos, né? Então realmente há um cuidado bastante intenso na realidade, né? É verdade, porque assim, o que eles estão tentando fazer com isso, a questão de ir e vir, né? O direito de ir e vir. Bloqueando a pessoa de ir naquele ambiente se ela não tem proteção. Tentando não expor ela a um risco maior, né? E não disseminando a doença. Então, se eu tenho proteção, eu vou conseguir ir. Se não, não. Né? Isso ainda para nós no Brasil, não é tão... específico no sentido de proibir o ir e vir aonde quer, mas algumas coisas, por exemplo, da febre amarela, a gente teve um fechamento do parque. O que foi esse fechamento? Impedir que pessoas suscetíveis, não vacinadas, tivessem acesso àquele ambiente pelo risco de exposição. Professora, quais são as doenças que são mais propensas a retornar com essa falta de cobertura? Olha... Na verdade, nós temos o sarampo, né, que está bem aí. Nós temos as doenças que são muito sazonais. O que são períodos que acontecem, né, as meningites. Hoje nós temos algumas vacinas específicas para alguns grupos, né, de suscetibilidade. Então, assim, nós temos a poliomielite. Nós temos outros países, né? Então nós temos aí muitos países muita gente migrando para o Brasil, muitos imigrantes de países sem cobertura vacinal, com uma baixíssima cobertura vacinal, e as doenças estão voltando. Então, não vacinar, nós teremos risco a todas. Né? Porque nós vamos estar suscetíveis. Se nós temos pessoas migrando de outros países onde não há cobertura, ou que a cobertura é extremamente baixa, o que acontece com as pessoas que não vacinam? Sem proteção novamente. Então, temos risco de todas, porque o risco, quando eu não vacino, eu abro portas de entrada para aquilo acontecer. Né? E com esse fluxo de pessoas, né, que nós temos vindo de outros países, isso pode acontecer com todas as patologias de prevenção que nós até então temos como proteger. Algumas doenças, realmente a gente não vê mais falar, por exemplo, uma doença que inchava, que era, acho que cachumba, né? Isso foi erradicada? Tem vacina também para isso? Sim, nós temos vacina, né? E casos, né, comprovados, sempre tem os diagnósticos diferenciais para ver. Existe ainda alguns casos? Existe. Então, se a pessoa não está vacinada, ela está exposta. Né? Então, nós temos ainda? Temos sim. E o governo, tanto os governos federal,
estadual e municipal, eles têm essa capacidade, essa logística, assim, de cobrir tudo isso que está faltando? Sim, nós temos as vacinas disponíveis, né? Raramente a gente vê falar que falta algum tipo de vacina na rede. Raramente. Se tem alguns dias que faltem por questões de transporte, quando teve aí a greve, algumas coisas, é de transporte ou de envio, mas o maior, hoje, atualmente, raramente se vê falar em faltar vacina em alguma unidade. E se falta é por pouco período, mas já tem uma data provável, já tem uma programação, normalmente é assim. O investimento nisso é bastante forte, né? Eu vejo isso com bons olhos, a gente tem aí uma cobertura, uma disponibilidade de vacina, o que falta é a comunidade ficar sensibilizada da importância de vacinar. Professora, doenças sexualmente transmissíveis, né, hepatites e tal, elas também são combatidas, são prevenidas com vacinas também? Sim, a gente tem a vacina da hepatite B, né? A vacina da hepatite B também é disponível. Então, desde a criança que faz a vacina, quanto a alguns outros, né, algumas outras públicos que podem receber a vacina. E como que vai ser esse evento, professora? Desmistificar isso tudo, mitos, verdades sobre as vacinas, como é que vai ser conduzido esse evento? Na verdade, esse evento é extremamente importante, né? Eu penso que o evento ele vem aí para sensibilizar tanto os nossos acadêmicos, que serão os futuros profissionais, né, que estarão nas pontas dos serviços aí, né, quanto a comunidade externa. Então, tanto esses profissionais para vir, então, e assistir esse evento. Ele acontece em 2 momentos, amanhã, que é dia 28, né, dia 28 de março e dia 30 de abril. É um evento que vem aí para sensibilizar, então, esses profissionais e esses acadêmicos, né? E a gente convida, então, aos profissionais que venham para o evento, porque nós vamos, de fato, conversar bastante, né, sobre os mitos, mentira ou verdades, né? Que é essa questão aí da vacinar ou não vacinar. E quais são esses mitos, professora? Mitos. Então, mitos são muitos. É isso que eu muitos. gostaria de saber, né? Mitos. O que a gente tem de mito? Vacinar para gripe. Gripe é grave? Se nós pensarmos na influenza, né, é uma doença respiratória, um vírus, né, e é grave. Então, eu tenho a vacina. E algumas pessoas, para que vacinar? Vacinar por quê? Se a gripe é uma gripezinha e passa. Não, a influenza é uma doença grave e que pode sim levar a óbito, né? Então, não é o mito de dizer que gripe é uma doença comum, simples, mas a gente tem vírus aí importantes, né? Outra questão assim, vacina faz mal. Faz mal para o vírus, faz bem para o paciente. O paciente, a pessoa, ela precisa estar protegida. Nós precisamos não adoecer, não, né? Então, essa dizer que a vacina traz problemas, não. Ela traz soluções, ela traz a proteção. Isso que é bastante importante, né, professora? Porque realmente as pessoas estão deixando de serem vacinadas, né? Exato. E as verdades são essas também, né? De que a vacina faz bem, não faz mal. Vacina faz bem, vacina é proteção, vacina é segurança. Então, assim, a gente pode pensar assim, o meu filho é o bem mais precioso que eu tenho. O que eu quero para o meu filho? Protegê-lo. Como é que eu protejo? Fazendo aquilo que é importante para a segurança dele. Vacina é importante. Vacina é amor. Vacinar é proteger. E se eu quero proteger o meu bem mais querido, eu tenho que vacinar. Tá certo, professora. Muito obrigado aí pelas suas informações. Sucesso lá no evento. Acho que para quem está, os acadêmicos da área de saúde, saírem com essa informação daqui da academia, né, para fora, para onde vão atuar nas áreas, nas comunidades, é importante também ter essa conscientização para poderem replicar lá fora. Verdade. Né? Essa replicação realmente é muito importante. Okay. Obrigado, professora, pela sua presença. O Painel Univale fica por aqui.
Nós voltamos no próximo programa. Até lá!